Quando deram liberdade aos negros, o nosso abandono continuou. O povo vagou de terra em terra, pedindo abrigo, passando fome, se sujeitando a trabalhar por nada, se sujeitando a trabalhar por morada, a mesma escravidão de antes, fantasiada de liberdade. Mas que liberdade! Não podíamos construir casa de alvenaria, não podíamos botar a roça que queríamos, levavam o que podiam do nosso trabalho, trabalhávamos de domingo a domingo, sem receber um centavo. O tempo que sobrava era para cuidar das nossas roças, porque senão não comíamos. Era homem na roça do Senhor e mulher e filhos na roça de casa, nos quintais, para não morrerem de fome. Os homens foram se esgotando, morrendo de exaustão, cheios de problemas de saúde, quando ficavam velhos. Então hoje a gente vai conversar aqui a respeito de Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, e eu vou começar falando com vocês dessa minha experiência de leitura, em formato de resenha aqui para te convidar a fazer a leitura, a partir de um questionamento que o meu filho, Luquinhas, de 6 anos, me fez com relação a esta capa aqui, ao que despertou o interesse dele pelo livro. Eu estava fazendo a leitura e ele chegou para mim e perguntou: pai, que livro é esse? Do que fala esse livro? Quem são essas mulheres que estão na capa? Então aqui a gente tem essa edição muito bonita mesmo da Todavia, essa capa com duas mulheres negras, uma ao lado da outra e de mãos dadas, o que representa aqui uma unidade, uma união. Eu disse para ele: filho, essas mulheres são duas irmãs, Bibiana e Belonísia, e elas vivem num lugar muito diferente aqui do Rio Grande do Sul, onde a gente vive. Elas vivem num lugar que é conhecido como Sertão da Bahia, onde existe uma pobreza muito grande, uma miséria enorme, maior do que essa que a gente acompanha aqui nas regiões periféricas da nossa cidade, né, nos bairros. É uma região onde falta tudo, menos o afeto, menos a solidariedade, menos a força de vontade, a resiliência, né? Eu não cheguei a dizer tudo isso para ele, estou dizendo isso para vocês, mas falei sim dessa questão onde elas eram irmãs, eram muito unidas, e que acontece um acidente. Isso é o que ocorre no início do livro, não é spoiler, tá? E eu falei para ele isso também, onde uma dessas mulheres, ainda enquanto meninas, muito jovens, como ele, eu disse, uma delas acaba perdendo a língua. Pela curiosidade, né, elas acabam abrindo uma mala da avó, que ficava escondida num quarto, quando todo mundo perde as atenções para elas, e aí elas vão levar esse objeto à boca, a faca, e uma delas tem a língua decepada. Os pais saem correndo desesperados para o hospital, mas não tem o que ser feito, né? Uma delas vai perder então a fala, a possibilidade de se comunicar verbalmente. Então eu disse isso para ele, na medida que uma delas acaba muito ferida, muito machucada e perde a fala, a união entre essas irmãs se faz ainda mais forte, e elas precisam se aproximar cada vez mais, e tem uma ideia assim de cuidar muito uma da outra. Bom, eu não pude dar continuidade para falar sobre esse livro para ele, mas ele se interessou bastante. Eu disse que certamente um dia, quando ele fosse mais velho, esse livro chegaria até ele, se não aqui pelas minhas mãos, por outros meios dentro da escola. Eu acredito que é de fato uma literatura que vai sim, com o tempo, cada vez mais ser lida, e ser lida por pessoas ainda em idade mais jovens, né? Eu acho que é importante isso também. A capacidade de desenvolver a empatia, ela tem que começar desde cedo. A gente tem que conseguir compreender a diferença entre direitos e privilégios. E eu acho que esse livro ele é fantástico nesse aspecto, de nos mostrar uma realidade, de nos trazer uma história que é uma história muito triste, porém numa linguagem que nos possibilita ver também aquilo que a gente, muitas vezes, para quem é de outras regiões do país, não tem o contato, não tem a dimensão necessária para criar de fato uma solidariedade, até mesmo de classes, né? Porque aqui essa questão de classes ela está debatida o livro inteiro. A gente tem os chamados donos da terra, que são aqueles que são os fazendeiros. A fazenda aqui onde se passa a história é a fazenda de Água Negra, onde vive a família de Zeca Chapéu Grande, que é o pai dessas meninas, Bibiana e Belonísia. E esse homem, né, o Zeca Chapéu Grande, ele veio migrando de outro lugar, caminhando depois que ele viu que não tinha aonde trabalhar. Ele vivia também numa região próxima, ali no sertão da Bahia. Eu não vou chutar aqui onde era a cidade onde ele vivia, mas ele acaba se deslocando até chegar e encontrar trabalho nesta fazenda em Água Negra. Só que esse trabalho era um trabalho não remunerado, era um trabalho
em condições análogas à da escravidão. Então ele que nasceu 30 anos após a abolição da escravatura, que passou um monte de perrengue, um monte de problema com a sua mãe, que a sua mãe era uma mulher como são as mulheres dessa obra como um todo, extremamente resiliente, uma mulher forte que teve que passar por uma série de dificuldades ao longo da sua vida, de diferentes formas de violência que ela sofreu, até conseguir dar à luz a este menino, e ela era muito apegada a ele, e aqui também tem uma questão muito forte de religiosidade, mas ela teve que deixar ele partir, ele fazer a vida dele, porque ele precisava ir para algum lugar ganhar a sua vida. E aí quando ele chega nessa fazenda, não tem nenhum tipo de relação de trabalho formalizada, né? É essas questões que a gente acompanha até hoje, né? Cada vez mais acabar com as regras de trabalho, com os vínculos trabalhistas, né? Que a pessoa possa ser, de fato, se tornar quase que numa relação feudal mesmo, assim, uma propriedade daquele que tem o poder de capital. Então ele chegou ali nessa fazenda e a questão é essa, ele recebe um papel dizendo, vai procurar o fulano, e que é alguém já mais antigo aqui, ele vai te explicar como é que funciona. A pessoa trabalha para poder aumentar a produção dos fazendeiros que vendem aquele plantio todo ali, aquilo que tem, que sai da roça como algo que dá para ser aproveitado, e aí tu tem que ainda ter tempo no teu dia para plantar o que tu vai comer também, para tirar o teu próprio sustento da terra. O melhor da colheita vai para a mão desse gerente da fazenda, que vai passar para o dono da fazenda vender. Então aí fica essa questão central, assim, né? A desigualdade tremenda, esse abismo que existe social entre quem tem o poder da grana e quem tem a força de trabalho para empregar ali, para tentar a sua subsistência sem receber nenhum dinheiro em troca. Então, assim, é evidente aqui que a gente vai acompanhar a própria relação dos quilombolas com a terra, né? Se traz a questão dos quilombolas. As diferenças que tem, por exemplo, em termos de lei mesmo, quando a gente pensa a quem pertence a terra. E acho que até muito mais do que isso, porque tem um aspecto mais místico aqui, que nos provoca a pensar se existiria o dono da terra, ou quem seria esse dono da terra, ou por direito deveria ser considerado enquanto está vivo o dono da terra, mas mais do que isso. O quanto todos nós, independente de classes, somos filhos da terra. O quanto a terra é a nossa mãe, enquanto a terra é aquela que é a nossa dona, digamos assim, porque para lá voltaremos todos, independente de condição social e econômica. E aí a gente vai acompanhar então a trajetória dessas irmãs, que vão nos deixar marcado aqui profundamente as suas experiências, as suas descobertas enquanto meninas, o amor, as relações entre homens e mulheres, que se dá de uma forma extremamente machista, cruel, a violência contra a mulher bastante marcada aqui ao longo da trajetória das mulheres que envolvem essa trama. A gente tem a figura do Zeca Chapéu Grande, o pai de Bibiana e Belanísia, que nos promete aqui uma imersão muito grande também no culto, nas experiências das religiões de matriz africana, principalmente no candomblé. E aí a gente pode ver como que se dava essa relação dessas pessoas, como se dá até hoje, na verdade, com os chamados encantados, né? E como que as pessoas são escolhidas para poder ter esse papel, como tinha Zeca Chapéu Grande, de um curador, alguém que mexia com ervas, que cuidava não só dos seus filhos, mas também de toda a comunidade ali, e até mesmo de pessoas da cidade grande que vinham até a fazenda para poder receber dele algum auxílio de saúde, às vezes físico, às vezes mental. Então uma figura que traz para nós todo aquele aspecto de autoridade mesmo, de sabedoria, desses homens negros velhos e também dessas mulheres negras mais velhas que têm toda uma experiência, têm todo um cuidado com o ser humano que hoje cada vez mais está escasso, né? Não é uma relação médico-centrada, digamos assim, quando tu vai no médico e o médico nem olha para tua cara, né? Ali a gente vê essa medicina mais popular, pode-se dizer assim, essa cultura de tentar tratar dos males da alma e também dos males físicos a partir do conhecimento de como que se lida com as plantas, com as ervas. A ideia do autor foi também nos convidar a refletir sobre esse misticismo que está envolto nessa sabedoria popular e nessa resiliência, nessa forma de resistência que se cria, principalmente dentro dos quilombos, para poder suportar, para poder enfrentar todo aquele autoritarismo, aquela situação violenta mesmo de disputa por um pedaço de terra
nesse espaço do nosso país, nessa região do nosso país, e em outras regiões a gente sabe também, mas aqui falando especificamente desse livro. Então a gente tem a liderança de Zeca Chapéu Grande, que se constrói numa relação que é de disciplina, de aceitação dessa condição, por querer cuidar dos seus, né? Então tem esse olhar, e depois com a chegada dos familiares deles, né? De um primo das meninas que vai chegar na fazenda, que vai crescer por lá, que vai ter um outro olhar diferente de Zeca Chapéu Grande, um olhar de busca por direitos, de questionar a própria forma como essas relações de trabalho se dão ali na fazenda, de buscar realmente dignidade para essas pessoas e de buscar também a legitimidade que eles tinham como algo a ser determinado por lei para que eles possam ter aquele pedaço de chão como seus, como de fato eram, né? Eles que ali estavam, eles que ali plantavam, eles que ali constituíram família, muitos que nasceram lá e chegaram até essa fazenda e enfrentaram todas as intempéries, as questões climáticas, desde seca a inundações, e de forma solidária foram uns auxiliando os outros. Então a gente tem um olhar aqui bastante possível de ser feito do ponto de vista histórico, geográfico e também das relações humanas na sua essência, no seu aspecto mais íntimo mesmo, para que a gente possa repensar esse Brasil. Um Brasil que se esconde dos brasileiros, né? Um Brasil que não chega na sala de aula, que não chega para todo mundo, para todas as idades, como ele deve ser apresentado. Um Brasil que não se revela, e que o Itamar Vieira Júnior veio aqui de uma forma brilhante, de uma forma assim que te toca, que te emociona, nos mostrar como que a unidade entre as irmãs, entre familiares, a desenvolver esse olhar mais místico para a nossa relação com a natureza e com alguns objetos. Isso pode ser transformador, isso pode ser algo de aprendizado, de uma sabedoria, que é uma sabedoria que a gente admira muito, que vem aí dos pretos velhos, que vem das religiões de matriz africana. Então assim, a gente tem aqui uma imersão numa cultura que para a maior parte dos brasileiros ainda é muito distante, né, para quem não vive no Nordeste, e que precisa chegar até nós para nos fazer refletir sobre a terra, né, essa questão que eu já coloquei, sobre o próprio objeto faca, né, porque a faca ela é objeto de trabalho, ela é objeto de corte para que a gente possa trabalhar o alimento, ela é objeto de defesa pessoal, ou até mesmo é um objeto que pode servir para ferir, para matar. Ela é um objeto cortante, né? Mas a faca também é um objeto que pode ser empoderado quando ele cai na mão de algumas mulheres. E desse empoderamento, essa faca que divide, que separa, ela também pode ser a faca que une, que aproxima e que liberta. Então eu vou te recomendar fortemente a leitura de Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, uma das melhores leituras que eu fiz certamente esse ano, que vai ficar aqui ainda reverberando dentro de mim, e eu quero te convidar a não perder mais tempo, a fazer essa leitura e a gente poder dialogar um pouco mais sobre esses Brasis, né? O Brasil é um só, mas parece que tem gente que quer separar os brasileiros, parece que tem gente que quer fazer com que tu não te aproxime de uma realidade que é cruel. E aqui também é importante, vou ressaltar antes de encerrar o vídeo, uma realidade que passa a ser até mesmo criminalizada na sua cultura, nas suas origens, nas suas tradições, por aqueles que querem impor uma forma de professar a fé. Então isso também aparece aqui. Diversidade, respeito, diversidade, Estado laico e aprendermos uns com os outros. Dignidade, isso é que a gente quer para todo mundo. Todo mundo tem o direito de professar a sua fé. A gente precisa aprender a respeitar. É isso então por hoje. Faça uma leitura desse livro. Te convido a continuar acompanhando o canal. A gente tem muita coisa legal ainda para dividir com vocês aqui. Literatura nacional contemporânea de altíssima qualidade. Livro fundamental para que todos nós possamos fazer a leitura. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.